de amor e cheio de graça da parte de Deus, ele inicia a sua mensagem, a sua pregação, dizendo: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus. Esta porção da palavra que nós acabamos aqui de ler, ela encaixa-se dentro de uma coluna temática pela qual o próprio apóstolo Paulo apresenta para a igreja e os irmãos de Roma evangelista, onde aproximadamente os anos 55, alguns estudiosos da Bíblia dizem que até aos anos 57, o apóstolo Paulo escreve esta carta para alguns judeus que se encontravam em Roma. E o apóstolo Paulo, logo no seu primeiro capítulo de Romanos, ele apresenta-se aos irmãos que estavam em Roma, para que estes irmãos soubessem quem Paulo era, queria dizer. E ao mesmo tempo, Paulo também apresenta a sua missão. Isto a partir do capítulo 1 do livro de Romanos. E neste mesmo capítulo nós encontramos o apóstolo Paulo manifestando o desejo de viajar para Roma. Mas ele diz que a própria missão da qual Deus me chamou para poder cumprir tem me criado uma sobrecarga de agenda, mas que este desejo não há de morrer sem que eu venha visitar-vos em Roma. Os irmãos mais tarde poderão perceber que nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele teve a ocasião e oportunidade de ir até Roma. Mas a forma como o apóstolo Paulo chega a Roma, meus amados, é uma daquelas histórias que quando nós ouvimos a ela, no começo dela dizemos: homem de Deus, sofrido em dores, reputado igualmente como se fosse um aflito, um homem escolhido. Paulo, ele é levado ao julgamento. Paulo teve de defender o nome de Jesus em Jerusalém. E o próprio Jesus aparece quando lemos Atos capítulo 22, dizendo: da mesma forma como defendeste o meu nome em Jerusalém, eu quero que vá e me defenda quando chegares a Roma. Veja só, Paulo com desejo de ir para Roma, Jesus está dizendo que antes de ires para Roma, tu tens que me defender em Jerusalém. Depois de me defenderes em Jerusalém, então permitireis que vás até Roma e me defendas igualmente em Roma. Ele desejou ir para Roma. Aleluia. Alguns de nós desejam fazer viagens e fazemos as viagens sem permissão da parte de Deus. O capítulo 2 do mesmo Romano, nós vamos compreender que Paulo ele fala a respeito da nossa condição de pecadores. Aleluia. Ele fala da nossa condição pecaminosa. Ele fala do nosso estado de pecados. Porque para Paulo importa tratar este assunto relacionado com o pecado. A doutrina do pecado era tão relevante para Paulo, porque Paulo sabe perfeitamente como é que foi a sua vida, e não ia fazer sentido algum pregar para os outros e saltar a matéria do pecado. Então Paulo, depois de se apresentar diante daqueles que estavam em Roma, ele logo de seguida fala a respeito do pecado, porque é importante que nós saibamos como é que é a nossa condição como homens. Aleluia. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir falar do pecado. Não gostamos de falar sobre o pecado. Quando se toca o assunto relacionado com o pecado, nós ficamos aborrecidos. Mas Paulo fala do pecado não olhando para o outro pecador. Paulo fala do pecado olhando para ele próprio, olhando para a sua condição, olhando para o seu passado e trazer o seu passado no presente como exemplo
de quem um dia fora pecador, mas hoje apóstolo por meio da fé através de Cristo Jesus. Então Paulo está falando a respeito do pecado, porque para ele é muito importante que este tema seja tratado. E logo a seguir, Paulo nos capítulos 9 no capítulo 6 até ao capítulo 8, Paulo decide tratar a respeito da justificação por meio da fé. Repare, ele fala do pecado, mas ele entende que não podemos apenas falar do pecado e terminarmos por aí. Não podemos trazer o assunto do pecado como se fosse uma sentença, e depois da sentença a pessoa é colocada na cadeia e já não há mais o fim do cumprimento da pena. Paulo, ele trata a partir do capítulo 6 a respeito a partir do capítulo 3, ele fala a respeito da justificação. Ele diz: você pecou um dia sim, mas tem alguém que por meio da tua fé está aqui para te justificar. Por meio da tua fé está alguém para poder anular a cédula do teu pecado. Por meio da tua fé tem alguém, evangelista. Tempos de restauração, tempos de transformação. Eliseu não está preocupado se vai voltar para Betel ou se permanece na outra banda do Jordão. O que importa para Eliseu é que enquanto ele estiver com o seu mestre na fé, o seu pai na fé, todas as coisas irão cooperar para que ele possa ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Aleluia. E de repente uma voz fala: chegou a hora de separar ao meu servo para que ele venha ao meu encontro. Aleluia. Nesse instante Elias está dizendo para Eliseu: Eliseu, eu vou te deixar nos próximos segundos. Me peça antes que me percas de vista. E Eliseu, ouvindo, disse: esta é a minha oportunidade. Aleluia. Esta é a minha chance. Este é o meu dia. Eliseu olha para Elias e diz: se a tua porção era uma, eu quero duas. Se a tua porção eram 3, eu quero 6. Mas aqui é tudo em dobro. Eliseu diz: eu quero o dobro. O dobro de 2 é 4. O dobro de 4 é 8. O dobro de 8 é 16. O dobro de 16 é 32. Mas o que eu quero é em dobro. Elias diz: mas que pedido, rapaz. Existem certos rapazes muito ousados. Que pedido, rapaz. Que pedido é este, oh menino? Eliseu disse: é só isso que eu te peço. Dê para mim em dobro. E Elias não tinha outra alternativa. Meus amados, a palavra de Deus nos fala no livro de João que se pedirdes alguma coisa ao vosso Deus, crendo que Ele é, recebereis. Em outras traduções diz que já receberam. Eliseu sabia que já tinha recebido, mas faltava a confirmação. Então Elias confirma para Eliseu que quando me veres a ser levado, então te será cumprido o teu pedido. E de repente foram separados por uma coluna. Uau! Elias foi
e a capa é jogada sobre as mãos de Eliseu. E Eliseu olha para a capa e diz: é desta vez, aleluia, esta capa não vou lavar, esta capa não vou colocar no armário, esta não vai para o guarda-roupas, esta capa vai ficar no meu corpo até que o Senhor venha me buscar, aleluia. Meus amados, hoje você recebe a capa, amanhã está a exibir a capa. Tem homens que gostam de exibir a capa do Espírito. Tem homens que gostam de falar sobre a capa do Espírito como se fosse uma capa que mandaram costurar. Nas alfaiatarias das lojas da Gucci, das lojas da Nike, das lojas das Adidas. Não, meu amado. A capa que você vai vestir, quem costurou, lembra-se, é o teu próprio pai. A capa que você estará vestindo hoje, ela vem de Deus. Eliseu, quando recebe a capa, antes de vestir a capa para ver se lhe serve, ele entende que agora é hora para voltar. Aleluia. O último maior milagre de Elias foi o primeiro maior milagre de Eliseu. Ele pega na capa de Elias e joga a capa sobre o Rio Jordão. E o Rio Jordão se abre e ele passa. Do outro lado do Jordão estavam lá mais de 50 profetas à espera de Eliseu. Aleluia. E então o apóstolo Paulo, ele quer nos mostrar que não é apenas o pecado que conta, mas também conta a justificação. Aleluia. Também é importante entender que depois do pecado, o que vem a seguir é a justificação. Mas a justificação não basta apenas. É importante que um crente que vive uma vida justificada perceba que é necessário andar em santidade. Santidade. Paulo entende que não basta apenas tocar a doutrina da justificação. Hoje você foi justificado, agora seja santo. Ande em santidade. Comece a corrigir as coisas erradas. Comece a corrigir a tua forma de viver. Comece a corrigir a sua forma de andar. Comece a corrigir a sua forma de falar. Comece a corrigir os ambientes onde você gosta de estar. Santidade é quando você entende que o que você está fazendo está errado. Santidade é quando você entende que a vida que você está levando não é certa. Viva em santidade. Porque aquilo que te impede de evangelizar é isso que te faz com que você perca o fogo de santidade. Então Paulo não somente fala da santidade, ele chega e fala da soberania de Deus. Aleluia. Entender quem Deus é na tua vida. Compreender quem Deus é na tua família. Compreender a posição de Deus no lugar onde você está. Você não pode substituir o lugar de Deus. Quando falamos da soberania de Deus, nós estamos a dizer que Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele é todo onisciente. Deus é todo onipresente. Aleluia. Tu não tens lugar no lugar onde Deus está, porque o lugar de Deus somente pertence a Deus. Jesus diz em Filipenses capítulo 12, evangelista, que sendo Deus, não deve por usurpação ser igual a Deus. Mas antes, olhando para si, abandonou o trono, fazendo-se homem. E achando-se na forma de homem, ele entregou-se à humilhação, entregou-se à morte. E que morte? Morte de cruz. E uma vez ele é crucificado, foi dado o nome que é sobre todos os nomes, para que todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrasse, e toda a língua confessasse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A soberania de Deus. Herodes rejeitou o nome de Deus.
Faraó rejeitou o nome de Deus. Mas Jesus, através do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 14, versículo 13, diz que há de chegar o dia que vocês vão confessar a Deus. Hoje não quero dobrar o seu joelho, mas amanhã você vai dobrar este joelho. Hoje você não quer dobrar o joelho, amanhã você vai confessar a Cristo. Ele fala da soberania. O nosso lugar em relação ao lugar de Deus. O teu lugar em relação ao lugar de Deus. Para Paulo é importante que saibamos o nosso lugar diante dele. Aí então, o quinto capítulo, que se subdivide de 12 até o capítulo 15. Estou a falar dos capítulos temáticos. Paulo entende que se devia falar a respeito da vida prática do crente. Você já conhece a soberania de Deus. Agora é importante transformar tudo aquilo o que você ouviu a respeito da transformação e aplicar em prática. Aleluia. Daí nós lemos Romanos capítulo 12, o verso 1, onde o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, ou portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, para que apresentei-vos o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na minha tradução continua dizendo: e não vos amoldeis ao esquema. Paulo está a dizer: não se molde aos esquemas deste mundo, porque estes esquemas nos levam à famosa roda dos escarnecedores, aquelas rodas de Salmos capítulo 1. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente na roda dos que fazem esquemas para manipular o sistema familiar, para destruir o sistema congregacional, para destruir aquilo que é espiritual. Não sente nesses esquemas. Não procure tu seres participante desses esquemas, porque já não és mais parte deste esquema, porque foste justificado por meio da fé em Cristo Jesus Cristo. Aleluia. Então Paulo ele continua e diz: não vos moldeis ao esquema deste mundo, mas sedem transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, ao iniciar a sua pregação neste capítulo 12, ele está dizendo para nós o seguinte: que nós estamos vivendo tempos em que muitos querem mudanças, mas poucos querem se comprometer com o processo de transformação. O apóstolo Paulo, ele está apresentando para nós uma grelha doutrinária que nos vai conduzir a uma verdadeira transformação. O apóstolo Paulo, ele está nos apresentando um Cristo que transforma, um Cristo que muda, um Cristo que faz com que a velha natureza humana ela reconheça que há uma nova natureza também humana. Só que a nova natureza humana ela desce por meio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muitos não estão interessados hoje em se comprometerem com o processo de mudança. Muitos não querem andar sobre o processo de mudança. Muitos não querem
viver o processo de mudança, porque os esquemas deste mundo falam muito mais altos do que o processo. Aleluia. A vida da qual nós estamos levando nos faz com que possamos cair todos os dias nos esquemas que o mundo está levantando, nos esquemas em que o mundo está montando, nos esquemas em que o mundo está colocando como verdadeiras armadilhas. Então Paulo, ele nos ensina nesta pregação, com muito amor, exortando-nos como se verdadeiramente fôssemos dignos de podermos ser exortados, como se verdadeiramente tivéssemos reputação para podermos ouvir o que o apóstolo Paulo tinha para nos explicar. E ele, quando diz que é importante que possamos nos apresentar como sacrifício, Paulo está a dizer assim, que o sacrifício entende-se logo a priori com a ideia de que é necessário matar alguma coisa. Todo o sacrifício nos remete ao pensamento de que algo tem que morrer. Porque no livro de Levíticos o que vamos perceber é que tudo o que precisava de ser justificado, primeiramente deveria haver morte e sangue. Porque sem morte e sem sangue não há remissão de pecados. A única via para que a remissão dos pecados acontecesse seria por intermédio da morte, seria por intermédio do sacrifício. E assim o apóstolo Paulo, ele fala-nos que importa que nós nos apresentemos como um verdadeiro sacrifício vivo. Como pode um sacrifício ser vivo se o sacrifício logo a priori nos remete à ideia de uma morte? Aleluia. Como pode um sacrifício ser vivo se para tal é necessário que alguma coisa morra? Para isso o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a questão do sacrifício que nós temos que compreender não é sacrifício que vai nos levar para a morte, mas o sacrifício do qual nós precisamos de colocar dentro de nós para que nos levemos em apresentação diante de Deus é um sacrifício espiritual, não um sacrifício literal como acontecia no passado. No passado, todo sacrifício estava sujeito a um animal inocente que deveria morrer no lugar do pecador. Algum animal que não tinha pecado devia ser morto por conta do pecado de alguém. Mas hoje o apóstolo Paulo nos ensina que este sacrifício que era levado no passado já não é necessário, que este sacrifício continue sendo sacrificado porque Jesus já foi sacrificado por nós. Mas que sacrifício é esse? Que sacrifício vivo é esse? Que tipo de sacrifício vivo de que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando de um sacrifício do qual nós precisamos de renunciar. Aleluia. Renunciar à velha natureza, renunciar o velho eu, renunciar aquilo que eu era, para que possa, por meio da renovação do meu entendimento, iniciar novas experiências com Cristo Jesus no mundo espiritual. E quando o apóstolo Paulo nos exorta à santificação, ele faz-nos lembrar que todo o sacrifício do qual nós precisamos de fazer ou de entregar diante de Deus há de ser um sacrifício espiritual. Vai ser um sacrifício
em que você não precisa de se matar a si próprio. Aleluia. Você não precisa de matar o seu irmão para lhe entregar como sacrifício. Você não precisa de matar a sua irmã para entregá-la como sacrifício. Você não precisa de ter a sua própria vida para oferecer-se como sacrifício. O apóstolo Paulo está dizendo que o sacrifício que hoje precisa de ser matado está dentro de você. Aleluia. Em Colossenses capítulo 3, lá no versículo 5 e mais para baixo, o apóstolo Paulo fala da velha natureza que precisa de ser morta. Porque se estas coisas não forem sacrificadas, elas vão te sacrificar a ti. Se o pecado não for sacrificado, o pecado vai te sacrificar a ti. Aleluia. A primeira pregação que encontramos no primeiro livro de Samuel, logo no primeiro capítulo, havia lá um homem chamado Elcana, com 2 mulheres. E todos os anos evangelistas, a Bíblia diz que eles subiam até Siló para irem oferecer, para irem sacrificar. Só que toda vez que eles subiam até Siló, algo estranho acontecia. Uma das mulheres de Elcana tinha filhos, mas a outra não tinha nem um sequer. E a que tinha filhos irritava a que não tinha filhos. Irritava a que não tinha filhos. E a Bíblia diz que esta penina irritava a Ana o ano todo. Ela irrita. E a Bíblia diz que Penina irritou a Ana. E a Ana toma uma decisão. Eu estou cansada de ser irritada. Agora eu tenho que mudar a minha forma de orar. Não tenho filho, mas eu vou diante de Deus para ir buscar aquilo o que eu necessito. Deus já sabia que Ana precisava de ter um filho, mas a oração da Ana foi tão simples quanto isto: eu não quero que o Senhor me dê para mim, mas quero que aquilo que o Senhor me dê, eu devolva para o Senhor. Aleluia.